paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E nesse trimestre nós estaremos estudando a seguinte temática da revista, o livro de Êxodo, com histórias ricas, maravilhosas, cheios de conteúdo maravilhoso, enriquecedor da palavra de Deus e aprendizados extraordinários que esse livro da Bíblia tem para nós. Então, nesse trimestre, nós estaremos estudando as histórias, os acontecimentos bíblicos do livro de Êxodo. Então, vamos lá para a lição de número 1, que tem por título Um Bebê no Cestinho. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, o para memorizar da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Salmos 121, 2, que diz: O meu socorro vem do Senhor. E aí você vai repetir várias vezes, até que todas as crianças memorizem o versículo do dia. O objetivo? Aprender que devemos confiar na providência divina, porque o Senhor, Ele cuida muito bem de nós. E ainda que a situação pareça estar embaraçada, dificultosa, parece que as coisas não vão se encaixar, nós precisamos ainda assim confiar na potente mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de tudo. E na lição de hoje nós vamos ver uma mãe que teve que deixar o seu filho. E eu acredito que para quem é mãe sabe o quão difícil deve ter sido essa atitude dessa mulher, em ter que confiar plenamente no Senhor e deixar o seu filhinho para que o Senhor cuidasse. E realmente Ele cuidou, porque ela deixou ele nas mãos daquele que tudo pode fazer. Então, é uma história de milagre, de fé e de muita coragem. E nós vamos compreender, através da lição de hoje, que o Senhor, Ele cuida de nós e Ele tem a providência divina que nós precisamos. E o que é a providência? Vamos lá. Para fazer esse momento aí de contextualização com a turma, você pode escrever a palavra providência, assim como eu fiz, ou imprimir, da forma que você ficar melhor. E aqui eu coloquei embaixo qual é o significado desta palavra. E o que significa providência? Ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir um mal. Então é você trabalhar com antecedência ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir um mal. E foi exatamente isso que o Senhor deu para aquela criança. Foi uma providência divina, porque como que um bebezinho iria sobreviver passando aí sozinho pelo rio? Ele cuidou de tudo e ainda deixou, que aquela mulher o encontrasse nas águas, deixou que a mamãe dele cuidasse dele. Deus fez tudo perfeito. Então somente a providência divina para poder dar algo tão maravilhoso. E quando a gente recebe do Senhor o milagre, é providência divina, porque é exatamente isso aqui que Ele faz por nós. Combinado? Então você vai fazer esse momento de conversa, com a turminha, de explicação. Você vai estar trazendo essa curiosidade, dessa palavra para eles, para que eles possam compreender o significado dessa palavra. Nessa faixa etária eles têm muita curiosidade, para poder descobrir novas coisas. Então, essa é uma dinâmica simples, mas que vai ter um efeito bem legal. Não posso deixar de apresentar para vocês também o nosso encarte, tanto o visual A quanto o visual B. Essa ferramenta que você adquire com o kit da revista e vai estar apresentando para as crianças quando for contar a história do dia. Eu estava já me esquecendo de apresentar para vocês a nossa sugestão do trimestre, que é aqui como se fosse um mapa do livro de Êxodo, das histórias que nós vamos estudar até chegar na Terra Prometida. Então, como que vai funcionar esse mapa? A cada lição, quando você for apresentar para as crianças o texto da lição, quando você for apresentar para as crianças o versículo do dia, o título da lição, você vai avançar uma casinha. Então, o povo de Israel
Ainda tá lá. Eles estão caminhando até chegar aqui na Terra Prometida e nós vamos estudar todas essas histórias. Então, hoje na lição de número 1, que foi o título Um Bebê no Cestinho, a nossa setinha vai parar aqui. Na próxima lição, nós vamos avançar mais um pouquinho e assim sucessivamente até chegar aqui na linha de chegada. Combinado? Então, dito isso, vamos para o recurso da aula de hoje. Deixa eu colocar aqui o nosso visual. Como que vamos trabalhar? Vai ser o momento em que Joquebede, que foi confeccionada com uma caixinha de remédio, e Miriam, sua filha, também com uma caixinha de suquinho pequenininha. Aqui, para simbolizar o rio, uma folha de papel celofane azul. O cestinho, você pode estar utilizando um potinho de manteiga ou um outro potinho pequenininho que você tenha. E aí eu coloquei aqui, encapado com papel, aqueles papelzinhos de mercado, de draft, né? Coloquei dentro um saco de pão. E o nosso bebezinho também foi feito com um rolinho bem pequenininho e revestido de EVA. De EVA não, de tecido. O rostinho dele é de EVA. Então aqui vai colocar como se fosse o cestinho, a mamãe colocando ele e a sua irmãzinha que vai acompanhando ele nas margens do rio. São os utensílios que você vai estar utilizando para poder ilustrar a história de hoje, né? Com esses elementos, as crianças vão poder visualizar, compreender e depois, é claro, eles podem estar utilizando os recursos para recontar a história, para poder brincar, para poder também fazer o bebezinho lá andando pelo rio e tudo mais. Então, é algo simples, mas que vai ter um efeito bem legal. Na sua revista, não deixe de conferir, tem 2 atividades bem legais para serem trabalhadas com a turminha, que se chama Arte com Propósito 1 e a outra Jogo da Memória. Muito legal para trabalhar nessa faixa etária, não deixe de conferir. Aqui na revista tem o passo a passo do que você vai precisar para poder estar trabalhando com a turminha. E por falar em revista, se ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Eu sempre gosto de frisar na primeira lição do trimestre que a Editora Betel também disponibiliza para os professores o Pio Kids, que é o Plano de Incentivo à Leitura, uma ferramenta que você vai trabalhar com a turminha ao decorrer dos 13 trimestres em forma de gincana. E como que você faz para adquirir esse material? Totalmente gratuito. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Você vai ser direcionado para o site da Editora Betel, vai fazer o download do Pio e vai trabalhar a cada lição. Tem um desafio, uma tarefa, algo para ser trabalhado com a turminha, então não deixe de conferir. Aproveita que hoje é a lição de número 1, já corre lá no canal, baixa, faz o download, imprime, organiza tudo para poder trabalhar juntamente com a turminha. Combinado? Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!